Essa é a continuação da parte 13 das 20 partes que vão sair desse anime que vai completar a história. Elas estão todas aí na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link do meu novo canal, porque esse daqui levou strikes e tá com perigo de cair. Então se você quiser continuar acompanhando as histórias, caso aconteça alguma coisa, se inscreva no outro canal, que também vão sair histórias e já começou até saindo a primeira que a gente começou a fazer nesse novo canal. A história continua com o Fan pensando em como seu plano estava correndo muito melhor do que o esperado. O culto não sabia que ele despertou o talento das sombras e provavelmente eles pensam que o seu poder foi suprimido. Eles definitivamente saíram do esconderijo para atacar ele, e também para capturar o monstro das sombras, porque eles acham que ela engoliu a fonte sagrada. Em um outro local, o Fang discutiu com um outro aluno a sua incapacidade de usar magia nesse momento, e o quão difícil a escuridão pode se tornar para encontrar o monstro das sombras. No entanto, ela revela que conseguiu deixar um selo mágico no monstro mais cedo e que ele vai conseguir rastrear o monstro. Perto dali, o Song estava chateado com o Fan que propositalmente causou tanta confusão e promete que vai fazer ele pagar por isso. Ele sente um fedor horrível ao descobrir que monstros da escuridão apareceram na floresta. O Yang decidiu mandar o seu subordinado Lee para encontrar o monstro das sombras e se livrar do Fan. De volta pro Fang, nós vemos que o seu grupo, de uma forma involuntária, provocou os monstros da escuridão que estavam apenas tentando encontrar um outro monstro das sombras. A sua magia é suprimida demais para ser útil, mas felizmente um membro do grupo tem poder suficiente para dar-lhes algum tempo para eles fugirem. Eles perderam o Fan que estava por perto e eles foram encontrados por um grupo de monstros. Uma garota do grupo do Fang sente um poder de fogo que era muito, mas muito mais forte que o dela. Eles voltam e encontram alguns monstros mortos, e a garota explicou que eles foram mortos por um poder de fogo que era muito mais forte que o dela, um fogo espiritual. Ela queria avisar os alunos sobre o aparecimento desses monstros, mas eles decidem que é mais importante encontrar o monstro das sombras para que essa avaliação possa terminar. Mais tarde, o Lee quase pega o monstro das sombras, mas ele é visto por alguns colegas ali de escola, e eles pedem a ajuda dele, achando que ele era apenas um colega ali. De repente, o Fan chega, e o Lee fica surpreso ao ver que o Fan podia usar o poder das sombras. O Lee se refere a ele como o diabo e diz para ele ficar longe. O Fan então revelou as intenções do Lee e os dois começam a lutar. O Lee pega ele desprevenido e captura o Fan com o seu poder do gelo. O Fan consegue invocar o seu arquilobo e os dois acabam com os inimigos rapidamente. Depois disso, o Fan confia no seu pingente para conseguir rastrear o monstro das sombras, mas ele é interrompido pelo Song e seu amigo que queriam dar nele uma lição. O Fan avisa eles que não era de mexer com ele, e quando o Fu chega, ele explica que gostaria de se juntar ao Song e ao seu amigo e diz que ele não estava interessado em capturar o monstro, e ele queria sim o que estava dentro dela. O Fan explica que apenas os membros do culto queriam essa poção, o que deixa claro que o Fu é um deles. No entanto, o Fu fala pro Fan que ele estava querendo apenas romper a aliança entre eles, e o Song acredita nele. O Song consegue prender o Fan, mas ele escapa facilmente para um prédio próximo. O Fu diz que eles deveriam procurar o monstro das sombras, já que o Fan é um caso perdido, se ele realmente entrou naquele prédio. O Fan percebeu que ele se engaiolou dentro da gaiola de domesticação dos monstros das sombras, e percebe que aquilo deve suprimir o poder das sombras. Então Yang surge das sombras para explicar que ele já capturou o monstro das sombras, e que agora fará o Fan implorar pela sua vida. O Fan fica chocado ao ver que o Yang era o único por trás de tudo isso, mas o Fan zoa o rosto dele que estava tudo desfigurado. O Yang não aguenta isso e invoca um monstro amaldiçoado e explica que eles são humanos que foram transformados em monstros, e quanto mais eles são atormentados, mais forte eles ficam. Ele fala que esse foi o primeiro animal amaldiçoado, o segundo já estava voando, e ele afirma que o terceiro vai ser o Fan. Ele revela que estava no culto desde os 7 anos, e para provar sua lealdade, ele transformou seu próprio pai nessa besta amaldiçoada. No meio da luta, o diácono diz pro Yang que ele deve recuar e fala que ele já estava com o monstro das sombras e que os seus homens só precisam de mais algum tempo para extrair a fonte sagrada do seu estômago. Ele falou que estava sendo perseguido por alguém e dá 10 minutos para ele acabar com isso logo. O Fan escuta a conversa e dá risada, enquanto pensa em como a fonte sagrada foi absorvida pelo seu pingente há muito tempo.
Ele usa então o seu novo escudo pela primeira vez. Assim, ele recebeu uma ligação da Tang e ela explica que encontrou o Diácono Azul e descobriram que ele estava encarregado de recuperar a Primavera Sagrada. Os membros do Departamento da Justiça estão a caminho para prender ele, mas precisam que o Fan dê tempo para eles. Eles se perguntam do porquê o culto estava tão obcecado para pegar a Primavera Sagrada, mas eles precisam se concentrar, pois a besta amaldiçoada não será um oponente fácil. Os ataques quase não fazem efeito na besta, pois ela parece ser um monstro de nível guerreiro. O Fu chega para revelar que só havia uma gota da fonte sagrada no estômago do monstro. O Wang percebeu que foi enganado, e agora o Fan estava mais morto do que nunca. Quando o pingente do Fan brilha, o Wang percebe que a fonte sagrada estava dentro dele e ordena a sua besta para pegar. No entanto, o diácono revela que ele ficou sem tempo e vai ter que enfrentar as consequências por eles terem falhado na missão. Mas o Wang quer continuar lutando e fica chocado ao ver isso. O Fan também tem o talento das sombras e explica que o feitiço do conquistador estava desaparecendo. E nós vemos que os alunos podem ver o Fan na gaiola agora que o labirinto desapareceu. O Wang pega a sua gota da fonte sagrada e deixa os seus subordinados para matar o Fan. Então, ele usa os seus espinhos da sombra para finalmente derrotar a besta amaldiçoada. O Fu percebe que é a hora perfeita para atacar, pois o Fan estava exausto. Ele pergunta por que eles queriam fazer parte do culto, mas eles só querem lutar. A Mu e a Shaya chegam para questionar o que os seus colegas estavam fazendo, mas o Fan explica que eles são realmente traidores. E os seus oponentes não acreditam que o seu fogo não machuca. E o Fan revela que é porque o seu fogo é espiritual. Então ele desencadeia um poderoso ataque que sacode a terra e termina a luta de uma vez por todas. Em um outro lugar, o Wang tenta se reportar ao Diácono Azul, mas ele fica desanimado quando não recebe nenhuma resposta. De volta à escola, a Tang explicou que o Diácono foi capturado e agora eles poderão descobrir quem são os membros do culto escondidos na cidade. Ela agradece ao Fan pelo seu trabalho, mas ele só queria dar créditos ao Zhao Ting, que infelizmente morreu. A Tang explicou que, embora o Wang tenha escapado, ele falhou com o culto e ele não vai ter aonde se esconder. Os alunos encontram seus amigos queimados na cela e percebem que o Fan deve ser o culpado. Mas uma menina chega para curar eles e eles explicam que as suas feridas são amaldiçoadas e não podem ser curadas. No entanto, ela diz que ela não é uma maga iniciante e o cura relembrando de como ela a salvou. Alguns estudantes querem que o Fan pague pela morte dos seus colegas, mas eles são interrompidos quando o respeitado Falcão do Departamento de Justiça chega e dá os créditos pela derrota dos monstros do culto e limpa o nome do Fan. Mais tarde, a Shaya não suporta o quão o Fan tem sido desde a avaliação, mas ele explica que estava apenas se recuperando. Ela muda o tom, já que estava interessada nos rumores misteriosos que sempre o cercaram. Mas ele não responde nenhuma pergunta. Então ela pergunta qual poder ele realmente despertou, já que parece que ele tem usado alguns, e a Mu não pode deixar de se perguntar o mesmo. No entanto, o Fan não responde nenhuma pergunta e deixa ela criando as suas próprias teorias. Mais tarde, ele agradece a Ling Ling e ao Bao por proteger a sua família. Ele explica que o culto tinha matado a besta das sombras, mas o Song e o seu amigo entregaram seu cadáver para ganhar um prêmio. O Bao menciona que há rumores por aí de que também houve um incidente em grande escala nas cidades, mas não há muitas informações sobre isso. O Fan se pergunta se alguém se aproximou da Zaya, e a Ling Ling revela que havia notado que alguém estava protegendo ela das sombras, e o Fan exige saber quem era. A Ling Ling se pergunta se pode ser alguém da sua família biológica. O pai do Fan e a mãe da Zaya tinham sido um casal quando jovens, mas um dia a sua mãe saiu sem deixar pistas nenhuma e não disse uma palavra, deixando a Zaya para trás. Mas ele pede que a Ling Ling não faça nada para sua irmã, para que ela não fique chateada. Depois o Mania explica ao Fan que o reitor os inscreveu para serem estudantes de intercâmbio na academia Yandu e explica que é um confronto que é feito todos os anos pelas escolas com os alunos mais poderosos. Eles se encontraram com o reitor e ele fala que eles foram escolhidos por seu excelente desempenho em conflitos recentes e oferece um prêmio por sua conformidade. É um equipamento mágico calmante que pode até proteger contra a magia espiritual, como que eles já tinham usado antes.
No caminho para a academia, o Fan pensa na pergunta que fez ao reitor em como a escola já sabia que o culto queria capturar ele. O reitor explicou que o culto escapou do Departamento de Justiça por muitos anos e as questões que os envolvem são bem complicadas. E é por isso que o reitor nunca pode responder a sua pergunta. Os estudantes de intercâmbio finalmente chegam à academia em Yondu e são informados que o evento de sparring vai ocorrer no dia seguinte. Parece ser breve, mas é explicado que é muito a ser feito em um curto espaço de tempo. Dentro da academia, o Liu encontra alguns alunos treinando e revela que os intercambistas chegaram. Eles se perguntam se receberão uma recompensa por vencê-los, mas outro aluno que se chama Zheng Hei zomba deles por pensarem que eles eram fracotes e eles acham que poderiam derrotar qualquer um. O Liu pergunta onde está o capitão do trio, mas eles revelam que eles não deveriam ser incomodados com uma questão tão pequena. Então mais tarde o Fan usa o seu tempo que ele estava tranquilo e fica desenvolvendo o seu poder de invocação. Ele vê que o seu pingente estava ficando agitado, e quando ele dá uma olhada dentro dele, ele encontra a essência do espírito de todos os monstros que o Fan já derrotou. Ele fica maravilhado com o quão seu pingente era incrível, já que ele funcionava tanto como um impulsor de desenvolvimento, tanto quanto um receptáculo espiritual. Mas um que ele tenta pegar é engolido, e ele se encontra com o professor para perguntar sobre quais artefatos fantasmas são capazes de coletar essência espiritual. A informação não é fácil de ser encontrada, mas ele explica que há um boato de que existe um tipo de artefato fantasma que é capaz de condensar espíritos fracos em um espírito refinado mais valioso. O Fan fica emocionado ao saber que uma vez que essências de baixo nível já valem muito, e não pode imaginar quanto valem os espíritos refinados. No dia seguinte, todos se preparam para o evento de sparring e os alunos da academia fazem algumas provocações. O Liu mostra seu preconceito quando concorda com eles, mas percebe que um aluno estava faltando. O professor percebe que é o Fan, e ele se lembra então da conversa que teve mais cedo. Ele continua explicando que hoje em dia as essências da alma são usadas para criar itens mágicos, mas antes disso, os magos usavam para aumentar o nível de uma poeira estelar que eles têm. Ele explica que seria tolice fazer isso agora, pois é preciso uma essência de alma inteira para subir de nível apenas uma poeira estelar, e faria mais sentido vender elas por milhões de yuans. Aumentar o nível de poeira estelar resulta em habilidades mais poderosas, então o Fan começa a considerar e ele finalmente chega ao evento e está pronto para bater nos seus oponentes. A Mu explica que o evento vai ser de 2 rodadas de combate 4x4. Tecnicamente, não vai ter um vencedor ou perdedor, mas a classe mais forte vai ficar na cara. Os 2 primeiros grupos são escolhidos e a batalha começa. O Song interrompe inteligentemente o seu lançamento de feitiços, mas é cancelado pelo outro usuário de terra. A força massiva produzida pelos 2 usuários de vento é clara quando seus ataques empurram todos para o chão. Os alunos de Minzu observam como todos estão definitivamente indo com tudo, mas a Mu aponta que os alunos Yondu são mais fortes em termos de habilidades individuais e o placar concorda com isso. Depois, Ming explica que a combinação do seu próximo grupo é ruim, pois eles têm 2 invocadores e ele quer substituir o Fan. No entanto, o Zheng prefere ser substituído e o seu instrutor permite. O Ming quer deixar claro que ele é o líder e que não quer que o Fan arruine as suas hipóteses de ganhar, mas o Fan apenas aponta o quão arrogante ele é. E o Fan pergunta como a Mu se protegeria, já que ele é inútil sem itens mágicos, mas ele explica que ele precisa lutar seriamente. Todo mundo sabe que o Fan é um invocador e usuário de raio, mas ele quer saber o quão poderoso é a sua besta de invocação. Ele explica que estava um pouco longe de ser uma besta de nível guerreiro, e eles perguntam sobre a besta contratada e ele revela que não encontrou uma adequada, e que significa que o seu talento de invocação não é intermediário. Os outros ficam desapontados ao saber que eles estavam em desvantagem. Liu escolhe o próximo grupo e ao ouvir alguém pedindo para participar, eles ficam chocados ao ver que essa pessoa é a líder da equipe Minzu. Ela é bem conhecida por ter nascido com um gelo de grau espiritual e os alunos começam a pensar que iriam perder. Tsing Tsing estavam confiantes que os elementos do Fan vão dar uma oportunidade para isso, mas o Song aponta o quão insanamente Minzu é. O Fan fica surpreendido ao ver a moça e a chama de velha e waifu. E a Mu não acredita no que o Fei disse.
Ela aponta como o poder emana da Minzu e congela tudo ao redor dela. O Fan diz que vai lidar com ela com uma boa aparência. A Mu pede para ele parar com essas piadas, já que para derrotar ela, eles vão ter que combinar as suas forças. A Minzu congela a área ao redor em um instante. O seu instrutor explica que é uma magia real e que cada elemento tem a sua própria versão, mas apenas magos poderosos podem usá-la. Um aluno percebeu que a habilidade de gelo dela estava atrapalhando todas as habilidades. Assim o Fan o salva absorvendo um ataque de raio que ele conjura e mostra o quão mais poderoso seu poder é. O seu oponente invoca a sua besta nível guerreiro e as suas tentativas para parar falham. No entanto, as meninas trabalham juntas e conseguiram ganhar tempo suficiente para fugir apenas para serem derrubados. O Fan chegou com seu lobo e diz para os outros distraírem as bestas para que ele possa lutar com a Minzu. No entanto, a Minzu surpreende a todos com uma liberação mágica instantânea, deixando o Fan sem tempo para se esquivar e ele acaba sendo capturado. As coisas estão parecendo muito ruins. O Manian estava nervoso, pois ele pode sentir a presença de um elemento fogo extremamente poderoso. Os alunos de Yondu acreditavam que já acabou e começam a pegar leve com o Fan. Ele então cumprimenta sua velha amiga, mas ela exige que ele abandone a atuação e libere a sua verdadeira força. Todos estão confusos, e a Minzu aponta que não importa o quão forte seja o raio do Fan, ele não terá efeito nenhum em gelo. Então o Fan libera uma rajada de chamas que destrói instantaneamente as correntes. A sua segunda rajada é ainda mais poderosa e destrói parte da arena toda. Todos ficam ainda mais confusos, pois pensavam que o Fan era apenas um invocador e mago de relâmpago, nada mais. Só que é óbvio para todo mundo que ele realmente tem 3 elementos e ele consegue mais uma vez surpreender.